Sejam bem-vindos ao canal Verdade de Deus. Hoje o vídeo vai ser bem diferente. Sinceramente, é um vídeo que me dá muita tristeza de estar gravando, porque infelizmente eu perdi minha tia essa semana, mas eu quero deixar uma homenagem para ela. Ela foi uma mulher virtuosa, como diz em Provérbios 31, versículo 10. Ela foi uma mulher forte, corajosa, temente ao Senhor. Ela fez a diferença na vida de muitas pessoas. E eu quero deixar esse vídeo como uma homenagem para ela. E eu vou colocar aqui para vocês uma palavra que ela deu no curso de teologia dela, uma apresentação. Que Jesus toque o coração de vocês com essa palavra, porque esse é o intuito, que a minha tia faça a diferença mesmo depois de ter partido. Boa noite a todos, graça e paz. Eu vou apresentar o trabalho hoje por vídeo, não é o que eu gosto de fazer, porque vocês sabem, alguns de vocês sabem que eu gosto de pegar o microfone, falar com o microfone, né? Eu amo apresentar pessoalmente para as pessoas. Mas como não tenho condições de estar aí nesta quinta, eu vou estar passando para vocês a minha parte por vídeo, né? Meu nome é Lígia, faço parte da CFM aí, do nosso curso, graças a Deus. E a disciplina que eu vou apresentar hoje é Teologia Sistemática, do professor Laércio. A minha parte que fiquei para falar da teologia sistemática é a natureza de Deus. E dentro da natureza de Deus, nós temos vários outros acompanhamentos que falam sobre a natureza de Deus, várias divisões sobre isso, que é a doutrina de Deus, imanência e transcendência de Deus, as implicações da imanência, implicações da transcendência, a natureza dos atributos de Deus e classificações dos atributos de Deus. Essas são as partes que eu vou estar falando para vocês. Espero que vocês gostem, porque eu gosto de estar andando, me movimentando e falando ao mesmo tempo. Mas, como vou ficar aqui quietinha, eu vou ficar movimentando com as minhas mãos. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a natureza de Deus, né? A gente pensa assim, a natureza de Deus, o que é a natureza de Deus, Lígia? Nós que estamos estudando sobre teologia sistemática, sobre os outros aspectos de Deus, né? Acho interessante que a gente não conhece nada mesmo. O homem tenta, pela razão, falar que conhece a Deus, mas infelizmente nós não conhecemos a Deus, né? Nós tentamos colocar Deus, nós tentamos dar atributos a Deus, nós tentamos colocar Ele como se fosse... Eu imagino assim que aqui no livro fala que a gente tenta, como se Deus estivesse numa sala de medicina, ali numa sala onde os estudantes estão estudando medicina e eles estão tentando dissecar Deus. Nós estamos tentando entender Deus. E tem uma música que fala que Deus não se explica. Você não explica Deus, você apenas ama Deus. Você ama o Senhor. Acima de todas as coisas, você ama o Senhor. É isso que nós fazemos. E a natureza de Deus é isso. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos revela Deus como Criador de todas as coisas. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, fala sobre isso. Jó 1, 3 também. Um ser único, eterno, espiritual, autoexistente, imutável, infinito. Também nos ensina que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, bom, justo, e que Ele é externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Isso é o que chamamos na teologia da revelação natural, ou seja, aquilo que conseguimos conhecer sobre Deus com base apenas na nossa razão, aquilo que eu falei para vocês. Nós entramos na razão para tentar explicar Deus, né? Mas eu quero que vocês entendam que é importante lembrar que nós não temos que viver pela razão, nós temos que viver pela Bíblia, né? Que o fundamento da nossa fé não está na revelação natural,
Não quer dizer que nós também não podemos andar na revelação natural, mas sim na revelação da Bíblia. É a Bíblia que nos faz entender Deus, é a palavra do Senhor. É aquilo que foi revelado aos teus filhos. Dentro do que eu estava explicando para vocês sobre a natureza de Deus, eu fiz uma introdução aí. Eu vou falar sobre um pouco imanência e transcendência de Deus. Tá? A doutrina de Deus. O que é dentro da doutrina de Deus vem sobre a imanência e transcendência de Deus. A gente pergunta assim, nós temos estudado, o professor tem falado sobre a doutrina, o que é a doutrina. E doutrina de Deus, o que é a doutrina, é o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. É também o conjunto de ideias básicas contidas no sistema filosófico, político, religioso e econômico. Isso foi falado aí também na nossa sala, né, através da introdução que o professor nos deu sobre teologia sistemática. E eu deixei aqui só para vocês terem um pouquinho para a gente pegar um pouquinho do que a gente estudou lá atrás. E aí dentro da doutrina, do que é ensinado, do que é transmitido, eu vou estar falando sobre imanência e transcendência. Gente, o que é imanência e transcendência? Eu fiz aqui um resumão para vocês do que eu li da minha parte. Imanência é o que emana de dentro para fora. Transcendência é o que transcende, é o superior, é aquilo que é superior. Só estou dando uma palavra básica para vocês, mas aquilo que eu resumi eu vou estar lendo aqui e explicando para vocês. A Bíblia nos fala acerca de Deus e da criação e nos deixa claro que Deus é distinto de sua criação. Ele não é parte dela, pois foi Ele quem a fez e a governa. Tampouco depende dela, de forma alguma. Pelo contrário, a criação, nós é que dependemos dele. Afinal, mesmo sem a criação, Deus seria Deus em todos os momentos. Ele é autossuficiente, ele é autônomo, ele é grande, ele é o eu sou. Tanto que ele já existia antes da sua criação. Gênesis 1 fala sobre isso. Gente, ninguém explica Deus. O homem tenta explicar Deus, quem fez Deus, da onde Deus veio, mas o homem em si, ele vai ficar louco se ele tentar entrar nessa vibe aí de tentar explicar Deus. Deus não se explica, Deus se ama e crê. Crê nele, crê somente. Tenha fé no Senhor, sabe? Tenha fé. E voltando aqui, uma das coisas que as pessoas vivem falando, né? Um substantivo frequentemente que as pessoas usam para expressar a superioridade de Deus em relação à sua criação é a transcendência. Termo que no dicionário tem a seguinte definição. No dicionário, eu procurei no dicionário. Transcendência, qualidade do que é transcendente, que transcende, que é superior e sublime. Encontrei a definição filosófica deste termo. Transcendente é o ser cuja existência não é demonstrada pela experiência, pois ultrapassa, mas que é necessário para compreender a nossa experiência. Deus. Em sumo, isso significa que Deus está muito acima da criação, no sentido de que Ele é maior que ela. Deus é maior do que a criação, gente. E independente dela. Na teologia sistemática, transcendente é o termo que expressa a superioridade de Deus para com sua criação, mas não uma superioridade mensurável. Transcendência expressa uma superioridade ilimitada. Deus não é simplesmente o mais elevado dos seres, entre aspas, pois se dissermos apenas que ele é superior a nós, alguns ousariam medir ou comparar a diferença entre os graus de conhecimento. O homem vai tentar colocar a sabedoria de Deus e o poder de Deus e o homem, né? Porém, essa diferença é incomensurável, pois Deus é infinitamente superior a nós e não se limita ao nosso nível de compreensão e entendimento. Deus não é uma mera qualidade natural ou humana.
Ele é infinitamente soberano, supremo, superior, transcendente. Gente, Deus é tudo, falou tudo. Eu espero que eu tenha explicado para vocês aqui o que é transcendência, né? Ele é superior a tudo. Em contrapartida, ao mesmo tempo em que Deus transcende sua criação, ele se envolve com ela. O Criador, Deus, o Senhor, nosso Pai, ele não depende da criação para subsistir, né? Contudo, a criação depende dele, depende do Criador para subsistir e funcionar. Nós dependemos do nosso Criador para existir, para funcionar nesse mundo. As pessoas falam assim: Lígia, mas eu até estava estudando sobre isso e comentei com uma pessoa. A pessoa falou assim: mas nós não somos assim totalmente. Nós vivemos, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós vivemos, nós não somos totalmente dependentes de Deus. Tanto que o mundo é mundo por existir e as pessoas vivem. Eu falei: não, para ali, vamos ter um pouquinho de coerência aqui. Sim, o ser humano, ele vive, ele respira, ele anda, ele trabalha. Mas o vazio que o homem tenta procurar, as coisas que o homem tenta preencher dentro de si, o interior dentro de si, é do tamanho de Deus. A criação depende do Criador. Nós procuramos Deus infinitamente todo o tempo. Mesmo aquele que não conhece a palavra, ele procura algo o tempo todo para preencher o vazio que está dentro dele, porque o homem depende de Deus em tudo. Ele procura os outros deuses dele. O homem procura um Deus que preenche o seu vazio dentro de si. Então, o Criador fez a criatura e a criatura depende do Criador. O Criador não precisa da criatura. E aí o termo usado para expressar essa relação da criatura e do Criador é imanência. Eu creio que já passei um pouquinho sobre o que é transcendência para vocês, resumido. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a imanência. Ela é a qualidade do que é imanente, permanência que persiste, que reside na própria essência do todo. Imanência é o que emana de dentro para fora. Deus está envolvido com sua criação, não porque ele precisa, mas porque ela precisa. Aquilo que eu falei para vocês agora. A criação permanece em seu Criador, pois não funciona sem ele. Como li num artigo, eu estava lendo um artigo, onde fala assim, que Deus não é uma divindade abstrata, removida da criação e sem interesse nela. Muito pelo contrário, a Bíblia nos revela um Deus que se importa com a criação, não apenas com seus filhos, mas com a criação em geral, e se mostra um Deus amoroso, pessoal, empático, envolvido com sua criação, pois ela é dependente. Sua influência está em toda parte, porém ele apenas nos permite viver, não se intromete em nossas vidas particulares. Deus não faz isso. Não tira o nosso livre-arbítrio, porque Deus colocou o livre-arbítrio, deixou para o homem, né, o livre-arbítrio, mas infelizmente o homem usou o livre-arbítrio que Deus nos deu, acesso a esse livre-arbítrio de ter a sua consciência, de decidir as coisas. O homem está usando o livre-arbítrio para a destruição de si próprio. O homem em si está destruindo a si mesmo. Mas simplesmente nos mantém vivos com nossos próprios gostos, nossas características e as nossas escolhas. O Senhor atua de diversas formas sobre sua criação, não apenas sobrenaturalmente, mas também valendo-se de meios naturais, tais como a tecnologia, a ciência e o conhecimento que Deus deixou ao homem. Não é verdade? Deus deixou todas essas coisas para que o homem tenha conhecimento, use esse conhecimento, né, em favor de si mesmo. Voltando novamente aqui para falar com vocês, e eu deixei alguns versículos para que vocês entendam realmente a imanência e a transcendência. E esses versículos, eles são claros, e ele tem algum deles também no livro, vocês vão lembrar. E eu peguei alguns outros também, tá? Eu pesquisei alguns outros. E agora eu vou deixar alguns versículos aqui das duas doutrinas, imanência e transcendências.
Imanência, em Jó 12, capítulo 12, versículo 10, fala: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Não preciso falar mais nada. Atos 17, 25 e 28. Deus dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Realmente que a criatura depende do Criador. Colossenses 1,17. Em Cristo tudo subsiste. Jeremias 23, 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? E a transcendência, Isaías 55, 8, 9. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os vossos, e meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Transcendência, isso fala tudo. Isso fala de um Deus que Ele é acima de todas as coisas. O meu Pai, Ele é soberano. Nosso Pai, Ele é soberano. E esse versículo define a transcendência totalmente. E Deus não deixou só a transcendência e a imanência. Ele fez a junção das duas coisas. Porque Deus não deixou a criatura a vagar sozinha sem o Criador, né? E tem alguns versículos que falam sobre isso. Jeremias 23, 23 fala: acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe? Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isaías 57, 15 fala: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse é o nosso Deus, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre as implicações da imanência. A imanência divina de grau limitado ensinada nas Escrituras envolve várias implicações. Implicações são complicações, implicações são complicações. Deus não se limita a agir diretamente para cumprir seus objetivos, embora seja bem óbvio que Deus está agindo quando o seu povo ora e acontece uma cura milagrosa, e também a ação de Deus quando pela aplicação de conhecimentos e práticas medicinais. O médico é bem-sucedido, conseguindo restaurar a saúde do paciente. A medicina faz parte da revelação geral de Deus, e o trabalho dos médicos é um canal de atividade divina, né? Aqui está algumas implicações da imanência. Vou deixar só uma porque meu tempo eu acho que já passou. E a transcendência. Existe algo mais elevado que os seres humanos. O bem, a verdade e o valor não são determinados pelo fluxo inconstante deste mundo e pela opinião humana. Existe algo de cima que confere valor à humanidade. Deus nunca pode ser completamente determinado pelos conceitos humanos. Isso significa que todas as ideias doutrinárias, por mais que sejam úteis e corretas em sua base, não podem explicar plenamente a natureza de Deus. Isso aqui está aqui. Aí vem a terceira parte, que é a natureza dos atributos. Olha, a natureza dos atributos, eu vou falar bem rápido para vocês. Quando falamos dos atributos de Deus, estamos nos referindo àquelas qualidades de Deus que constituem o que Ele é. Olha, Deus tem atributos. São as próprias características de sua natureza. E Deus deixou isso para que nós nos pareçamos com Ele. Sabe? Que nós seguimos esses atributos do Senhor. Sabe? Olha, gente, os atributos são qualidades da divindade inteira de Deus. Deus, ele não é um Deus que ele não tem atributos, ele não tem qualidade. Deus, ele é Deus. Ele é, gente, ele é Deus. Ele é longânimo, ele é onipresente, onisciente, ele é santo, sabe? Deus é amoroso, é compassivo, é longânimo e vários outros atributos que nós temos que dar ao Senhor.
Por isso que eu falo para vocês, nós somos uma nação e uma geração eleita por Deus e nós temos a gratificação, a gratidão de ter um Deus que cuida da gente, um Senhor que está nos olhando o tempo todo, sabe? Nós somos uma criação onde o Criador não abandonou a criação. Nós somos uma nação onde nós temos um Deus que tem qualidades, tem atributos, e as pessoas precisam olhar para o Criador e ver que nós não somos merecedores do amor do Senhor, não. Amor de Deus, isso é uma qualidade, isso é um atributo dele. Porque aqui na terra, o amor está se esvaindo. Se com os filhos, os pais e ao próximo, imagine com o Senhor. Como é que eu vou dizer que eu amo o meu Deus se eu não amo nem meu irmão, nem o meu vizinho? Se eu tenho intrigas com um, com A e com B? Né? Vamos nos parecer com o Senhor. Vamos ter a natureza de Deus. Sabe? Vamos andar conforme o Senhor nos fala, sabe? Ele é o nosso Criador, Ele é o oleiro e nós somos o barro, sabe? Deixe Deus moldar a sua vida de acordo com o que Ele quer que você seja. Seja uma pessoa digna do coração de Deus. Termine o seu dia onde o Criador vai falar para você, o nosso Pai vai falar para você: hoje, isso é o que eu penso todos os dias e é o que eu busco todas as vezes, todos os dias. Que chegar no final do dia, Deus vai me falar na palavra dele, que ele se alegra comigo. Hoje eu fiz mais coisas que agradaram ao Senhor do que aquelas coisas que desabonaram o Senhor, que ele entristeceu o seu coração. Então, essa é a palavra que eu quero aqui deixar para vocês, do que nós estamos estudando. Eu creio que eu tenha passado para vocês o que eu entendi do que eu li sobre a natureza de Deus, a doutrina do Senhor, sabe? Imanescência, transcendência, sobre os atributos do Senhor, as qualidades dele. Eu espero que vocês tenham entendido e guardem isso no seu coração e pratiquem todos os dias. Nós precisamos praticar o que nós lemos. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor deixou para que nós vivamos de acordo com a vontade dele, segundo a vontade dele, a palavra dele, que nós nos pareçamos mais com ele todos os dias. Que todos vocês fiquem na paz do Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida de vocês, meus irmãos. Eu quero pedir para todos, pastora Íria, que vocês orem por mim, tá? Eu vou ficar algum tempo só vendo online. E que vocês orem por mim, que tudo possa correr bem vou estar dentro daquele hospital, não sei como é que está lá, e o Senhor esteja olhando por mim, pela criatura, porque eu dependo dele em tudo, e estou dependendo e confiando nele o tempo todo. Um abraço, fica na paz do Senhor todos vocês.